Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal do Thiago Programador e hoje a gente vai falar sobre segurança nos sites de WordPress. A gente vai dar algumas dicas avançadas para poder proteger o seu site em 2025. Bom, vamos lá. Por que a segurança é crucial, né? Muitas das vezes a gente cria sites hoje em dia em WordPress com instaladores automáticos e até mesmo inteligência artificial e não cuidamos com relação à questão da segurança. O que pode acontecer, né? Quais são os riscos disso? A gente pode estar criando um site, ele vai começar do zero, né? Não vai ter nenhum acesso, mas ao longo do tempo ele pode começar a ter acessos de pessoas. Pessoas podem começar a fazer coisas dentro dele, né? Tipo, enviar um formulário, comprar alguma coisa, no caso, né? Um negócio que você está começando. E se você não leva em consideração a questão da segurança do seu site, pode acontecer algo que não vai ser legal. Por exemplo, alguém pode estar roubando os leads do seu site, no caso. Ou o seu site sai do ar durante o momento que você está fazendo um lançamento, ou tem uma campanha de tráfego pago em cima da sua página. Ou você vende algo pelo seu site e essas vendas elas param de vir para você, elas começam a ir para outra pessoa, ou seja, alguém está roubando os dados das pessoas e realizando vendas através do seu site. Então, aqui você vai aprender como fazer algumas proteções avançadas no seu site, algumas proteções básicas que são essenciais. E se você achar interessante, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você poder ficar por dentro de todas as informações relacionadas ao WordPress e os novos vídeos que a gente vai estar lançando. Vamos lá. Hoje, no cenário atual, existem diversos tipos de ataques hacker em cima de sites WordPress. E esses ataques eles podem não só acontecer com sites WordPress, mas outros tipos de sites também. Pode ser ataque de força bruta, por exemplo, você não tem uma proteção no formulário do admin do seu site. E isso pode impactar muito no seu site, no caso. Então, é importante você ter proteções em formulários do site, aquelas formulários de eu sou robô, no caso, para poder proteger o seu site. Injeção de SQL, isso aqui muitas das vezes acontece quando você tem alguns plugins desativados, né? Então, se tem os plugins desativados, a versão do PHP desativado, pode ser que tenha uma injeção de SQL na sua página e pode acabar fazendo upload de arquivos dentro do seu WordPress, alteração de permissão de arquivos, no caso, e isso pode impactar muito no seu site, no caso, e na segurança dele. Cross-site scripting, inserção de scripts maliciosos, no caso, isso aqui é quando são instalados vírus na máquina das pessoas através do acesso do seu site, ou seja, quando a pessoa acessa, aparece alguma coisa, alguma informação relacionada ao acesso do seu site. Vamos lá. Quais são os impactos dessas ameaças? Bom, perda de dados sensíveis, indisponibilidade do site, o site pode sair do ar, no caso ficar sem acesso, e dano à reputação do seu site, ou seja, se a pessoa acessa o seu site, ele pode ter uma tela vermelha do Chrome, no caso falando esse site não é seguro, ou pode ter algum tipo de notificação indicando que aquela página lá ela não é segura para ter acesso, entendeu? E isso prejudica demais a sua página e às vezes você pode não conseguindo voltar a ter o resultado que você gostaria de ter. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa ter aqui fortalecer o núcleo do WordPress. O que é fortalecer o núcleo de WordPress? É ter as atualizações regulares. Aqui é o admin do meu site. No caso, você vai ver aqui que eu tenho um exemplo de o PHP do servidor do meu site ele está desatualizado, no caso. Aqui ele recomenda que eu atualize a versão do PHP para a versão mais recente, que é a versão 8.3, que é a nova versão do PHP. Ah, mas eu devo mudar a versão logo de cara? Não, você precisa prestar atenção com relação a se o seu site não vai sair do ar, entendeu? Alguns plugins eles não funcionam com a versão 8.3 do PHP e pode ser que seu site saia do ar. Mas basicamente você tem que ficar atento a esses pontos aqui, ó. Você vai clicar aqui dentro do admin em atualizações e você vai visualizar aqui a versão do seu site, a versão do WordPress do seu site. A minha versão aqui é a 6.8.1, no caso que é a última versão instalada, a última versão disponível do WordPress. E quais são os plugins que estão desatualizados, que são necessários ser atualizados aqui.
Então, a gente tem aqui embaixo, por exemplo, a gente tem aqui todos os plugins que estão instalados no site. Aí você precisa ficar atento com o quê? Com aqueles plugins que estão desatualizados. Eu recomendaria você clicar neles aqui e ativar a atualização automática, entendeu? Para que todos eles fiquem automaticamente atualizados. Por exemplo, você vai vir aqui do lado direito, aqui no Pixel Your Site, clicar em ativar a atualização. Assim ele vai ser atualizado automaticamente. Esse aqui, por exemplo, Really Simple Security, ele tem atualização automática ativada e ele vai atualizar automaticamente daqui a 6 horas, ou seja, no momento que tem menos acesso no seu site. Porque se for ser um plugin muito grande, pode ser que o seu site saia do ar por alguns minutos para que as atualizações aconteçam de forma adequada. Aí é sempre importante você ficar atento com relação aos acessos do seu site para ver se ele está funcionando normal. Senhas de segurança. As senhas de acesso do seu site, elas precisam ser senhas fortes. Elas precisam ter senhas adequadas, no caso com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, no caso, para manter o seu site sempre atualizado. Outras informações também, permissões dos arquivos dos usuários. Mas antes de a gente ir por senhas seguras, é importante você colocar a autenticação de 2 fatores no seu site e um plugin de segurança essencial que é o WordFence. O WordFence é obrigatório. Você tem que ter WordFence no seu site. O IDM Security é opcional no caso, mas é importante ter ele também. Eu aqui, por exemplo, eu tenho um WordFence no meu site, no caso, e tenho o IDM Security. Eles são os que garantem a segurança da minha página, no caso, contra ataques do site, ou injeção de scripts maliciosos, ou roubo de informação ou dados da página, entendeu? Tudo isso é importante ter no seu site, entendeu? Então, você tem que manter as senhas seguras, no caso, com caracteres especiais, uma senha longa. Você precisa ter uma autenticação de 2 fatores, 2FA, no caso, para manter o seu site seguro. E você precisa também ter esses 2 plugins aqui que é importante, o WordFence e o IDM Security. As permissões de arquivos. Você tem que... Essa parte aqui, eu acredito que não é tão importante assim de você ter as permissões dos arquivos definidos para 644 e 755. Porque normalmente, toda hospedagem já tem essa configuração por padrão, entendeu? Então, é muito difícil ter uma configuração diferente dessa para o seu site, no caso. Você tem que limitar a quantidade de pessoas que têm acesso administrativo do seu site, né? Porque se acontecer alguma falha de segurança, você não vai saber de onde é que veio, entendeu? Às vezes alguém perdeu a senha ou alguém não tem umas regras de segurança indicadas para o seu site, então acaba que você perde essa gestão mais adequada do seu site. Desativar as funcionalidades arriscadas, desativar a edição de arquivos no painel do WordPress. Mas como é que funciona isso aqui? Cara, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no seu site WordPress, vai no admin do seu site, vem aqui, aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no cPanel do seu site, se for cPanel no caso, né? Aí você fez o login, você vai vir aqui gerenciar arquivos, certo? E você vai acessar aqui embaixo em Public HTML. Você vai acessar aqui, por exemplo, o arquivo wp-config, tá vendo aqui? Esse arquivo aqui, o ideal é você mover ele para uma pasta acima. Não tem problema, você vai pegar ele aqui e vai mover ele para um diretório acima. Tirei ele daqui. O seu site vai continuar funcionando normal, no caso, só que aí você protege o arquivo principal do seu site, que é o wp-config.
Você vai bloquear os acessos XML RPC para evitar ataques de força bruta. Isso aqui está no meu site, é só você pesquisar essa informação lá na minha página. Ferramentas e plugins de segurança. O WordFence, igual eu falei antes, o WordFence é esse aqui, ó. Você vai vir aqui adicionar plugin. Aí, por exemplo, WordFence. Você instala ele e você vai vir também e vai pegar o IDM Security. Que é esse primeiro aqui, ó, o Solid Security, Password Two-Factor Authentication, Brute Force Protection. Você vai instalar os dois. Eles são plugins que eu sempre mantenho no meu site, no caso. Eu desinstalei eles aqui para poder mostrar para vocês como é que faz todo o procedimento. Beleza, eu instalei os dois plugins. Aí você vai vir aqui, ó, plugins instalados. E você vai fazer o seguinte, você vai vir no WordFence, vai ativar ele, certo? Aí você vai fazer o seguinte, você vai obter a licença, você pede aqui para instalar a licença, você pede para instalar a licença do WordFence, clica aqui, ó, WordFence, retomar a instalação. Ele vai fazer o seguinte, obter a sua licença no WordFence, aí vou fazer aqui, ó, vou fazer juntamente com vocês. Get free license, esperar 30, aí você vai botar aqui, por exemplo, thiagomartins.web@gmail.com, vai registrar aqui, clique em ativar e registrar, e vai chegar as credenciais lá para o seu e-mail. O IDM Security segue o mesmo caminho. Deixa eu pegar aqui, plugins. IDM Security, Solid Security Basic. Você vai ativar ele aqui. E só vem aqui embaixo, Security. Alô, permitir continuar. Daí é só seguir os caminhos. No próximo vídeo eu já mostro como é que faz essas configurações. Backup e plano de restauração. Daí você precisa ter um plugin de backup. O melhor plugin que tem para backup é esse aqui, ó. Adicionar plugin. E você vai pegar aqui e botar assim, ó, Updraft. Não vou instalar o plugin de backup porque a minha hospedagem, o serviço de hospedagem minha, já disponibiliza o backup pelo próprio painel. Eu já tenho aqui dentro da minha hospedagem o Jet Backup aqui, que tem os backups do site completo. Aí você instala o Updraft. Armazenamento seguro, isso aqui já é garantido pelo próprio serviço de hospedagem de vocês. Plano de recuperação, no caso, você tem que verificar se tem, por exemplo, o serviço de backup, e recomendaria você fazer um teste também, entendeu? Pede para poder restaurar um backup do dia anterior para poder ver como é que está a restauração de backup do seu site. Acompanhar sempre as atualizações de segurança do WordPress. O que é isso aqui, né? É bem simples, ó. Quando você se inscreve aqui
você pede uma licença do WordFence, ele te manda por e-mail novidades sobre as atualizações de segurança do WordPress. É só você se manter atualizado com relação a ela. Monitoramento contínuo, ou seja, você ficar de olho no seu site. Então, você vai fazer o seguinte: você vai pegar aqui, ó, searchconsole.google, e você vai acessar aqui o seu site e vai ver se tem algum alerta aqui. O meu não tem alerta porque eu mantenho sempre minha página com as medidas de segurança, então não tem nenhum alerta no caso. Mas é sempre bom, às vezes, você dar uma olhada com relação às páginas que estão sendo acessadas, para ver se tem algum aviso de segurança. E isso o Search Console vai te avisar. Monitorar também pelo Google Analytics. Ou seja, você vai vir aqui, vai digitar Analytics. E vai olhar as páginas do seu site. Você vai acessar aqui o painel administrativo do seu site, do Analytics do seu site. E você vai vir aqui, visualização por título de página, para você poder ver se está tudo de acordo com o que deveria ser, tá seguindo. Você vai analisar todas as páginas do seu site. Vai pegar aqui, vai listar, por exemplo, 250 páginas. Para poder pegar todas as páginas do seu site, você vai analisar. Os títulos que estão aqui são as coisas que você criou para o seu site. Aí você vai olhando aqui o título todo para ver se não tem alguma coisa aqui fora do comum. Basicamente é isso. Ficar atento com relação às seguranças, às atualizações, no caso. Ficar atento com relação ao e-mail do WordFence, que ele sempre manda avisos sobre as atualizações, sobre a segurança, sobre os tipos de ataques que estão sendo implementados ultimamente. E por fim, é basicamente isso. Se você gostou aqui desse material, desse vídeo, curte ele aqui, deixa um comentário aqui abaixo se surgir alguma dúvida. E mais explicações do Google Analytics, o WordFence, o Security do WordPress, tudo isso eu vou estar passando nos próximos vídeos. É só você ficar atento com relação às novas notificações que eu vou estar mostrando.